bem-vindos aqui no nosso canal, o canal do Centro Espírita Santo Agostinho, Sinal Verde. Meu nome é Regina e é com muita alegria que eu recebo aqui essa oportunidade de estar dividindo com vocês um pouco do conteúdo doutrinário do Espiritismo. Eu já sempre começo pedindo aí o apoio de vocês no engajamento, e se inscrevendo aqui no nosso canal, seguindo os nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, para que nós possamos levar essa mensagem a muito mais pessoas, a muito mais corações. E hoje eu trago daquele mesmo livro, episódios diários, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, intitulado Conversações Infelizes. Este é o capítulo 7. A benfeitora começa assim: naturalmente, porque estes são dias de insatisfação, as pessoas que de ti se acercam trazem quase sempre comentários negativos e observações deprimentes. Então, se nós pararmos para refletir sobre essa frase, esse parágrafo, quando nós nos encontramos com pessoas e às vezes queremos puxar algum assunto, principalmente as pessoas que nós não conhecemos muito bem, ou seja, num elevador, ou numa fila, a abordagem é sempre falar de algo negativo, ou seja, o tempo como está quente, ou como está chovendo muito, ou como... E quase nunca, se nós formos observar, quase nunca nós falamos: nossa, que dia lindo que está fazendo hoje, nossa, como o dia está maravilhoso, está tudo muito bem. Dificilmente nós abordamos ou recebemos essa conversação de uma forma positiva. Como a benfeitora nos diz, porque são dias de insatisfação, não é? As pessoas nos trazem sempre comentários negativos e fazem observações sempre deprimentes. Quase nunca é um elogio. Ela continua: surgem nas conversas apontamentos depreciativos que chamuscam a honra alheia, que ferem a honra das pessoas, quando não lhes atiram lama na conduta que invejam. Normalmente, quando nós apontamos questões negativas em alguma outra pessoa, nós nos referimos, a psicologia nos traz como sendo as nossas sombras, aquilo que nós, dentro de nós, tentamos camuflar, tentamos não observar ou inconscientemente não aceitamos em nós. Então, quando nós nos referimos apontando erros e defeitos em muitas pessoas, é bem importante que nós façamos essa análise e para dentro de nós, obviamente, essa autoanálise, para que nós possamos perceber se lá no fundo nós não nos assemelhamos a esse mesmo defeito, essa mesma condição que essa pessoa que nós ali estamos depreciando traz. E ela continua: intrigas urdem vinganças sórdidas, intrigas tecem, tramam vinganças sórdidas, entre sorrisos e sarcasmos, gerando inquietação, soprando suspeitas ignóbeis, ou seja, soprando suspeitas infames, suspeitas vis. Então a coisa começa a crescer, a gente começa um pequeno comentário e aí quanto mais pessoas tiverem nessa mesma roda de conversa, mais comentários infelizes e negativos surgirão. Assuntos triviais tomam o tempo e expressões chulas, expressões grosseiras, com anedotário vulgar, entorpecem a razão, mantendo psicosfera doentia.
Quanto mais nós nos envolvemos nessa conversação infeliz, mais essa psicosfera nós vamos entrando, né, num movimento de criando energias, nos identificando cada vez mais com essa psicosfera negativa. E ali nós vamos nos envolvendo com aquilo. Como a gente sempre comenta, estamos mergulhados num mar de energias. E aquilo que eu coloco para fora é a mesma situação, o mesmo conteúdo com que eu vou me identificar. E assim eu vou fazer ressonância. Quando te vejas envolvido pelo clima de conversações nefastas, muda de assunto, propõe tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. Por isso, meus amigos, aqui refletindo sobre esse parágrafo, a importância dessa nossa vigilância com aquilo que nós estamos doando, com aquilo que nós estamos transmitindo, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. Essa vigilância é extremamente importante quando nós, porque normalmente, via de regra, numa conversação sempre há aquele clima de fofoca, né, de maledicência, e assim a gente começa a se envolver e tenta ali expor a nossa própria opinião, enfim, caímos nessa rede e aí é muito difícil de sairmos, de escaparmos. Por isso a importância dessa vigilância, para que nós saiamos disso. Quando sentimos que o assunto está tomando proporções mais negativas, ruins, nós possamos trazer isso de volta e interromper aquele conteúdo e tentar mudar o assunto. E se não conseguirmos, a ideia seria, o melhor a ser feito seria nos afastarmos. E ela continua: as conversas vis envenenam aqueles que as sustentam. Vejam, quanto mais conversação infeliz, quanto mais eu me dispor a esse assunto, mais envenenado eu ficarei. Enquanto vilipendiam vidas outras que padecem constrições e vivem situações difíceis, buscando superá-las a contributo de muito sacrifício. Então percebam, nós, como a pessoa, né, no caso, se está sendo alvo, né, da nossa maledicência, talvez esteja em sofrimento como todos nós, somos espíritos imperfeitos, ninguém é dado ainda a esse clima de perfeição, não estamos ainda nesse patamar. Então esse meu irmão que sofre, essa minha irmã, o que quer que aconteça, que esteja acontecendo, é também um ser que está caminhando em busca do seu aprimoramento, e quedas todos nós temos, não é? E ela continua: seja a tua palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Então, vigilantes que estamos, quando o clima começar tenso, cair, né, nessa caminhada, nesse rumo, né, de pessimismo e de coisas negativas, que a nossa palavra seja aquela de esperança, de gentileza, para que nós consigamos contornar essa situação. Ela continua: entretece comentários respeitosos e educa os que te compartem as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Por vezes, nós até tentamos mudar o assunto e trazer ali algum conteúdo mais positivo, né? Talvez esse seja o caso de muitas pessoas. E naquele momento em que você faz essa abordagem, você talvez possa ser recebido de uma maneira pejorativa, né? As pessoas possam se voltar contra você. Então, nesse momento, não adiantaria entrar em discussão e tentar
educar e contar o que é certo a ser feito, enfim, se você tiver oportunidade, muito bem, mas se não for o caso, o melhor a fazer é se retirar da conversa. Existe uma pergunta muito conhecida no Livro dos Espíritos, a pergunta de 459, de número 459, em que Kardec indaga os benfeitores, né, da humanidade, carregados ali na contribuição das respostas para esse nosso conhecimento desse mundo espiritual. Ele pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa foi a pergunta de Kardec. E os benfeitores respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, meus amigos, se nós recebemos esta influência, se o mundo espiritual compartilha conosco de todo o nosso dia a dia, de toda a nossa existência, que nós possamos ser instrumentos do bem, que nós possamos ser guiados e instruídos, já que essa influência ocorre de fato, por espíritos bons, por amigos espirituais, pelos nossos protetores, e não por espíritos que estão adoecidos, tentando criar confusão, porque são espíritos que ainda não despertaram, né? Trazendo o assunto do despertamento, nós também na doutrina espírita aprendemos que a lei de Deus está gravada em nossa consciência, né? A lei de Deus está em nossa consciência. Por isso, a necessidade de nós despertarmos a nossa consciência, atendermos esse chamado íntimo de despertamento e assim, nesse caminhar, nessa vontade de ser melhor, né? Mexendo com essa potência da nossa alma, que é a vontade, nós possamos criar ambiente espiritual que nos ajudem nessa nossa caminhada. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, a paciência de vocês, desejando uma feliz semana a todos, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigada a você. Até lá.